Oi, tudo bem? Mais um dia estamos aqui, não é, para termos a nossa aula. Hoje, sexta-feira, dia 17 de abril, iremos ter aula de História, Cidadania, Artes, Produção de Texto e Caligrafia, tá certo? Então, no livro de arte, no livro de História, a última aula que nós tivemos foi na página 15, nesse livro aqui de História. Nós tivemos aula nesse livro aqui, na página 15. A gente falou sobre os direitos e deveres da criança. Eu acho que vocês devem lembrar, não é? Se não lembram, vocês só é voltar lá a página e vocês vão ver lá os direitos e deveres da criança. Aí eu passei uma atividade que foi na página 15. E aí vocês fizeram essa atividade e quando a gente retornar às aulas, iremos fazer a correção, tá certo? Dessa atividade. Aí aqui na página 16, vocês vão abrir o livro na página 16, aí tem outra atividade, que a questão número 6, que diz assim: nas imagens abaixo estão representados alguns direitos das crianças. Identifique-os de acordo com o seu conhecimento. Aí tem uma imagem de uma criança com um caderno, alguns livros na mão, olhando esses livros. Aí tem assim, tem o direito a o quê? A educação, né? Um dos direitos da criança. E ao lado tem uma foto de um médico atendendo uma criança, a criança lá deitada na cama. Aí tem o direito a quê? Aí você vai colocar qual é o direito que essa criança tem de acordo com a figura de cada um. Aí vocês passam lá para a página 17 do livro de História. E aí tem o trabalho infantil, que nós vamos falar um pouco sobre o trabalho infantil. A criança não deve trabalhar, é crime a criança trabalhar. Mas o trabalho que eu estou falando, gente, é aquele trabalho que a criança vai para a rua vender água, pipoca, balas, que vai para dentro de uma fábrica para fazer algumas coisas, não é? É esse tipo de trabalho que quando a criança vai fazer esse tipo de trabalho, a criança não tem tempo de ir à escola, a criança não tem tempo de brincar, a criança não tem tempo de se alimentar direito. Então, não, é um trabalho que é proibido. Aquele trabalho que a criança faz em casa, onde dorme, vai arrumar a sua cama, ou vai fazer as suas atividades de casa, vai ajudar a mamãe a enxugar uma louça, ou vai ajudar a mamãe a lavar uma louça, ou vai varrer uma casa aí, não é proibido não, tá certo? Esse não é um trabalho escravo de criança, não. Isso é um dever da criança. O trabalho que a criança pode arrumar seus brinquedos, é um dever da criança, tá certo? Então aqui você vai ver, tem um texto na página 17, sou criança, quero respeito. Aí tem um menino brincando com o cavalo e ao lado tem outra foto de uma criança trabalhando e tem um texto. Você vai ler esses dois textos, em seguida você vai para a página 18 e aí você faz essa atividade da página 18, que a questão número 1 diz assim: complete as palavras usando apenas vogais e leia as frases. Aí a questão 2, escreva a partir de que idade é permitida a criança trabalhar no Brasil como condição de aprendiz, né? Que existe um tipo de trabalho que alguns adolescentes trabalham porque eles fazem um curso e, de acordo com o curso que eles estão fazendo, eles são encaminhados para exercer uma profissão. É diferente daquele trabalho infantil, tá certo? Aí você vai lendo lá todas as atividades, todas as questões e vai responder essas atividades, tá certo? No livro de cidadania, eu passei uma atividade na página 13, não é? Vocês iriam ler esse texto da página 12, que fala sobre a convivência na família. Aí tem um texto, Era uma vez, que é o texto que fala sobre Júpiter e um macaco, né? E a questão da página 13, a questão número 1 diz assim: complete as frases com as palavras do quadro abaixo. Raiva, respeito, admiração, amor, violência, amizade, inveja, desrespeito, ajuda e briga.
A letra A, cresço como pessoa quando ofereço aos outros. Se você colocou amor, respeito, admiração, amizade e ajuda, você acertou, tá certo? São essas as respostas. Na questão, na letra B, não cresço quando tenho para oferecer aos outros raiva, inveja, violência, desrespeito e briga. Tá certo? Aí na letra C, das atitudes acima que fazem a pessoa crescer. Escolha uma e demonstre por meio de desenho. Vocês fizeram o desenho? Aí descubra algumas das responsabilidades da família para com a criança. Decifre as palavras a seguir, colocando apenas a primeira letra do nome de cada desenho. Aí, A de abacaxi, não é? Amar. Cadeira, cuidar. Aí, R de rato, não é? Respeitar. E de elefante, educar. Esses são as responsabilidades da família com a criança, não é? Aí, então, na página 14, vocês vão abrir lá o livro, passar a página. Tem uma atividade na página 14, que diz assim, a questão número 3. Normalmente, os membros da família realizam várias atividades. Podemos chamá-las de individuais ou coletivas, né? Atividades individuais são aquelas atividades que as crianças fazem sozinhas. E coletivas é uma atividade quando, para ser realizada, é necessário que tenha várias pessoas da família, né? Aí tem aqui, lá embaixo depois dos desenhos, aí tem aqui, cada família organiza essas atividades de forma diferente. Observe as figuras e escreva nos círculos. Aí, 1 para atividades individuais e 2 para atividades coletivas. Aí tem a questão número 4, que diz assim, escreva nas placas palavras mágicas que você usa para conviver bem com as pessoas, né? Para a gente viver bem, existem algumas palavras mágicas, tá certo? E a questão número 5, escreva no quadro o que se pede. Aí tem regras para o bom funcionamento de sua casa, é uma resposta pessoal. A regra mais difícil de você cumprir. Qual é a regra mais difícil para você cumprir em sua casa, não é? Então, essa é a atividade do livro de cidadania. Aí, no livro de artes, vocês vão abrir o livro lá, na página 8. Na página 8, a gente fez uma atividade. Eu expliquei para vocês, falamos sobre as cores. Lá na página 8. Aqui na página 8 do livro de artes, olha, nós tivemos essa aula aqui sobre as cores, que são as cores quentes e as cores frias, né? Aqui, nesse lado aqui, essas cores aqui são as cores frias e essas aqui são as cores quentes. Vocês vão dar uma olhadinha nessa página 8, vão ler direitinho sobre as cores quentes. Elas têm um determinado tempo do ano que é usado, as cores quentes, né? E as cores frias também têm um determinado tempo do ano que elas são usadas nessas épocas. Aí vão fazer essa atividade da página 11. Fizemos uma atividade na sala de aula, na página 9. E em casa, hoje, vocês vão fazer essa atividade da página 11, que diz assim, olha, tem algumas frutas, que são essas atividades aqui, essa atividade aqui, olha, do livro. Temos aqui a maçã, banana e essa pera. E aí vocês vão pintar, vocês vão fazer um mosaico, não é? Vão pegar pedacinhos de papel de cores quentes e vão colar dentro das figuras, não é? Cada figura aqui tem uma cor diferente. A banana é uma cor diferente, a maçã é uma cor diferente e a pera é uma cor diferente também. Então vocês vão pintar de acordo com a cor, só que com cores quentes, né? Um mosaico, é para fazer um mosaico. Como é um mosaico? Você vai pegar revista que tem em casa, papel velho, qualquer tipo de papel. De acordo com as cores quentes, vão cortar
e aí vão colar nos desenhos, tá certo? Isso chama-se mosaico, são pedacinhos de papel recortado e você cola no desenho. Se você não tiver papel, depois, um outro dia você faz, tá certo? Mas é qualquer tipo de papel, até em revista do Avon, da Natura, a gente quando vai passando, tem várias cores nessas revistas e dá para vocês fazerem essa atividade, tá certo? Aí, na última aula de sexta-feira que eu passei para vocês, eu disse que tinha uma atividade em uma folha que foi falando sobre a água. E essa atividade não chegou até vocês, não foi porque eu enviei, mas deu um problema que não foi feito. Mas aí eu vou providenciar essa atividade e vocês vão pegar essa atividade sobre artes, que é sobre a água, no dia 24, quando forem entregar os trabalhos lá na escola. Aí vocês vão pegar essa atividade e não precisa devolver na escola, tá certo? Quando a gente voltar para a escola, que voltar tudo ao normal, aí vocês levam essa atividade sobre a água, tá certo? Aí então, gente, vocês vão pegar agora o livro Produção de Texto, que é esse livro aqui, ó, o livro Produção de Texto. E aí então, vocês vão abrir o livro na página 5 para a gente relembrar as nossas últimas aulas, né? Na página 5 do livro Produção de Texto, aqui eu vou mostrar mais uma vez aqui o livro que nós estamos estudando, que é esse aqui, A Fada das Folhas. Sempre que a gente for fazer atividade no livro Produção de Texto, vocês vão precisar desse livro, A Fada das Folhas, porque a maioria das perguntas que tem nesse livro é de acordo com o texto que está no livro A Fada das Folhas, tá certo? Aí na página 7 a gente viu um modelo de legenda, não é? Expliquei para vocês em uma aula, temos aqui um mapa desenhado. Aí aqui eu expliquei lá na sala de aula a legenda do mapa, a legenda é explicando o que se tem em um mapa, não é? Depois, lá na página 9, tem também um tipo de gênero, não é? Que é um outdoor, que é assim, são essas placas que a gente sempre vê por aí, principalmente em supermercado. A gente vai lá no açaí, antes de entrar no açaí, tem lá uma plaquinha, não é? Quando a gente vai em um supermercado, principalmente no açaí ou no atacadão, quando a gente vai, antes de entrar assim no muro, tem sempre uma placa mostrando assim, arroz, não sei o que, nós chamamos isso de outdoor. E aqui hoje, na nossa atividade de hoje, na página 12 e 13, a gente vai falar sobre o gênero tira, não é? Ó, que são esses textos, esses pequenos textos em quadrinhos, que a gente estudou nas últimas aulas aqui, ó. Esse texto aqui, essa história em quadrinho, nós chamamos de tira, é uma tira, né? Então, vocês vão fazer essa atividade da página 13. Vocês vão ler esse texto da página 12, que fala sobre a tira, diz assim, a tirinha. A tira se refere a publicações quase sempre humorísticas, que geralmente contém linguagem verbal. Linguagem verbal são aquelas palavras que a gente fala. Se eu quero falar alguma história, ou se quero falar uma anedota ou uma piada, não é? Eu estou falando verbalmente. E não verbal são aquilo que a gente utiliza por meio de figuras, né? De imagens. A gente quer colocar uma imagem engraçada, não tem nenhuma palavra naquela imagem, mas eu estou achando aquela imagem engraçada. Então, ali é uma linguagem não verbal. Eu chamo aquela linguagem de linguagem não verbal, porque através da figura que eu estou vendo, aquela figura para mim é engraçada. E aquela parte que eu falo, aquela brincadeira, aquela anedota que eu acho que é engraçada, eu digo que é uma verbal, né? É uma linguagem verbal, né?
Essas tirinhas, elas são, geralmente elas estão em revistas, jornais, em pequenos livros, né? Está essas tiras, nós chamamos de tira, né? Aí, se a gente for ver aqui, aqui, ó, aqui embaixo tem essa mulher aqui que tá de sombrinha, duas imagens que ela tira a sombrinha, que ela já joga a sombrinha e fica assim, pulando, né? Foi uma história engraçada, né? Através de desenhos. Então, isso aqui nós chamamos de linguagem não verbal. Porque a gente achou engraçado ela na chuva com a sombrinha. De repente, ela jogou a sombrinha e começou a pular e achou engraçado, né? Então, nós chamamos de tirinha, só que uma tirinha é uma linguagem não verbal. Entenderam? Alguma dúvida, vocês perguntem, que aí eu vou explico novamente. E aqui na página 13... tem a história, lê a tirinha abaixo para responder as perguntas. Aí tem a história assim: que barulheira é essa? Você deveria estar dormindo. O homem, né, o pai falou com o menino: você deveria estar dormindo. Aí o menino foi e respondeu bem alto: foi o Haroldo, pai. Ele estava pulando na cama, sério. Aí o pai disse assim: o Haroldo não estava pulando na cama. Agora trate de dormir. Você também estava pulando na cama com o Haroldo, né? Bom, mas era você que estava tocando pratos. Então, assim, é uma história bem legal. E aí vocês vão, de acordo com essa história, vocês vão responder essa atividade, tá certo? Da página 13. Aí vocês vão pegar lá o livro de caligrafia, né, o livro de caligrafia, e vou fazer lá no livro de caligrafia a página 19 e 20 no livro de caligrafia, tá certo? Vamos lá para a página 19 e 20 de caligrafia. No livro de caligrafia, na página 19, na última aula eu expliquei para vocês sobre aquela sílaba sé e si, não é? A pronúncia das palavras com CE e CI, né? Início de palavras eu não posso colocar um C e um E e falar que, não é? Que, um que, um U e um E. Mas eu posso começar a palavra, por exemplo, cebola com um C e um E, e a pronúncia vai ser sé. Eu acho que dá para vocês verem, não é? Aqui, ó. Sá, só, su, são, não é? É um cedilha, aqui é um cedilha. Quando a gente tem esse pontinho aqui embaixo, nós chamamos esse C de cedilha. É por isso que o som fica assim. Se eu tirar esse pontinho que tem embaixo do C aqui, se eu apagar ele, fica a sílaba K, ó. Eu coloquei o dedo aqui, ficou K. Mas se eu colocar, fica Sá. A mesma coisa é aqui nessas outras sílabas. E aqui tem o tio, não é, que nós estudamos em sala de aula. Quando a gente coloca esse acento aqui que nós chamamos de tio, fica são, tá certo? Fica são porque aqui é um cedilha, tem esse pontinho aqui. O A e o O, então fica são. Se eu tirar esse pontinho aqui debaixo do C, vai ficar a palavra cão. Entenderam, crianças? Aqui, ó, se eu colocar o pontinho, que é o cedilha, fica ação. Mas se eu tirar esse pontinho aqui, aqui fica ação, fica cão, entendeu? Então, aqui, vocês vão ler nessa página, na página 19 do livro de caligrafia, para entender isso aqui, que tem um texto que diz assim: por que a maçã escurece depois de cortada? Aí, eu fiz aqui essas linhas aqui porque vocês se confundem, tá certo? Se eu for fazer a palavra atleta, olha, eu vou fazer assim: atleta. As letras, elas têm que ficar assim, olha, presta atenção aqui, ó. Olha a palavra atleta, olha o A onde ficou aqui. Aqui é aquela partezinha do livro de caligrafia que é azul, onde você vai, aqui dentro ficam as vogais.
O T, que é uma letra que sobe mais um pouquinho, ele vai até aqui em cima, a letra L, tá certo? Se o A for um A maiúsculo, esse A vai até aqui. As letras maiúsculas vai até aqui também. Se for a letra G, eu vou fazer um G aqui. Aí aqui embaixo, nessa parte, vem aquele buchinho aqui da letra Z, G, para vocês entenderem, porque sempre eu explico isso. Mas algumas crianças ainda erram, tá certo? Aí nessa página 3, 19, tem um texto, você vai ler o texto e copia as palavras sublinhadas, que tem um saci desenhado. E nesse texto tem algumas palavras sublinhadas. O que são palavras sublinhadas? Eu expliquei na sala de aula, mas eu vou explicar novamente. São aquelas palavras que tem um tracinho embaixo. Então, essas palavras que tem um tracinho embaixo, vocês vão escrever aqui nessas linhazinhas da caligrafia. A questão número 2, vocês vão ordenar as sílabas e formar palavras. Aqui tem uma palavra, só que as sílabas estão desorganizadas. Então, vocês vão ordenar as sílabas e vão fazer, tá certo? Na página 20, temos aqui, eu falei sobre as sílabas na última aula. Na aula de português, eu falei sobre separação de sílabas. E aqui no número 3 diz assim, leia as palavras do retângulo, depois escreva em cada escada. Isso é na página 20, viu, gente? Aí tem as palavras calçado, coração, paçoca, laçada, maçã. Vocês vão ler essas palavras, vocês vão ver a pronúncia do C cedilha. Calçado, sa. C cedilha, calçado. Coração é com C cedilha. Paçoca, laçada, maçã. Em seguida, vocês vão reescrever essas palavras nessas escadinhas aqui. Cada sílaba em um degrau da escadinha. E ao lado, nesse traço, vocês vão escrever a palavra completa. E no número 4, você vai observar as imagens. Depois vai escrever o nome delas na cruzadinha, tá certo? O número 1 é uma carroça, né? Então, vocês vão escrever lá no número 1 a palavra carroça. Bom, gente, essa é a nossa aula de hoje. Terminamos. Um bom final de semana para vocês e até a próxima, tá bom? Tchau!